Nossos irmãos, para a nossa catequese de hoje, queria começar dando um aviso. Nós entramos agora na fase verde aqui no nosso município, o que possibilitou aumentar agora a capacidade da lotação da igreja. Podemos colocar 50% agora da lotação aqui na igreja. Por esse motivo, prestem atenção que agora mudou a marcação. Nós liberamos todos os bancos, não tem mais aquela fitinha, não é? Está tudo liberado, mas vocês vão observar que colocamos marcas no genuflexório, para poder não estragar o verniz novo dos bancos. O banco que tem o genuflexório com 3 cruzinhas, nele pode ficar 3 pessoas. E tem bancos que tem genuflexório com 2 cruzinhas ou sem cruzinha nenhuma. Nesse pode ficar somente 2 pessoas. Então aí não está podendo mais sentar a família toda num banco só não. Vai ter que dividir assim. É 3, 2, 3, 2, 3, 2. Aí então o banco que tem 3 cruzinhas, são 3 pessoas sentadas ali, olha o genuflexório. Bancos que tem 2 cruzinhas, o que ficaram sem cruzinha, porque acabou a fita ontem à noite na hora da marcação, só pode ficar 2 pessoas. Assim vamos poder acolher 240 pessoas sentadas, que é a metade da lotação de pessoas sentadas na igreja. Então peço que se organizem direitinho aí e respeitem a marcação. O pessoal da Pastoral da Acolhida está aí para ajudar a organizar, para mantermos aí tudo direitinho e acolher bem a todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Meus amados irmãos, nós tínhamos falado na última catequese, então, que Jesus é o Deus feito homem, o rosto humano de Deus. Ele entrou na nossa história e, portanto, ele veio traduzir de modo humano as perfeições divinas. Assim, Jesus torna-se o nosso modelo. Toda a vida de Cristo, vamos agora falar hoje dos mistérios de Cristo, toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Então, ele nos ensinou com a sua vida, o seu silêncio, os seus milagres, os seus gestos, a sua oração, o seu amor pelo homem, a sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação total que ele fez do sacrifício da cruz pela salvação do mundo e também a sua ressurreição. Tudo isso é a atuação da sua palavra e cumprimento da revelação. Então, tudo que Jesus viveu, realizou a sua palavra e também realizou a salvação. Por isso, nós que somos discípulos de Cristo, devemos nos conformar com Ele até que Jesus se forme em nós. O que é ser cristão? Ser cristão é ser um discípulo, um seguidor, um imitador de Jesus. Ou como diziam os santos, é ser um outro Cristo. Então, a santidade cristã é você cada dia mais pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava, agir como Jesus agia, enquanto ele levou uma vida aqui na terra como nós. Ele é o nosso modelo. Por isso nós somos assumidos nos mistérios da vida, configurados a Cristo, mortos com Cristo, para um dia com ele ressuscitarmos. Então nós vivemos como ele viveu. Unimos nossos sacrifícios, lutas e dores ao seu sacrifício na cruz. Passamos pela morte para um dia partilhar a sua glória no céu, na ressurreição final. E assim, desde que Jesus entra no mundo, ele começa a nos ensinar. E ele começa a nos ensinar no seu nascimento em Belém. Por isso, seja pobre ou seja rico, ninguém pode atingir a Deus neste mundo, senão ajoelhando humildemente perante o presépio de Belém, adorando Jesus, Deus, oculto na fraqueza de uma criança. Então, Jesus vindo ao mundo com uma criancinha frágil, pequena, ele nos ensina a humildade. Depois ele vai viver uma vida de família como a nossa. Vai ser criança, vai ser adolescente, vai ser jovem. E assim ele vai nos ensinar e vai ser modelo para todos nós. Você que é criança, seu modelo é o menino Jesus. Quem é adolescente, é Jesus adolescente. Jovem é Jesus como jovem, que levou uma vida de família, obediente a Nossa Senhora e São José, uma vida de trabalhador na carpintaria de Nazaré, ajudando São José e depois sucedendo São José como carpinteiro. Então, ou seja, o Nosso Senhor ele quis, durante 30 anos, levar uma vida oculta, nos dando o exemplo
de como servir a Deus nas ocupações comuns da vida, que é o normal do nosso dia a dia. É a vida de família e a vida de trabalho na nossa profissão. Quando Jesus faz 30 anos, ele começa a sua vida pública, ou seja, ele agora vai começar a missão para a qual o Pai o chamou. Ele então vai mostrar-se como servo de Deus. É o servo consagrado à obra da salvação que vai consumar na sua paixão e morte. Então, nosso Senhor começa a sua missão. Começa passando pela tentação do demônio. Durante 40 dias ele faz o jejum no deserto e o demônio vai tentá-lo. E nosso Senhor no deserto, na sua tentação, ele se mostra como o Messias humilde, que triunfa de Satanás pela total adesão ao plano de salvação querido pelo Pai. O que é a tentação do demônio? O demônio, ele quer nos desviar do plano de Deus e nos oferecer um caminho alternativo através do pecado para nos tentar fazer felizes, mas com uma felicidade falsa. Então nosso Senhor, ao sofrer a tentação no deserto, ele quis nos ensinar que é a submissão à vontade de Deus e a busca de cumprir a vontade de Deus, portanto, ser servo de Deus, que nos faz vencer a tentação do demônio. E assim nosso Senhor começa neste mundo a fundar o reino de Deus. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo e resplandece para todos os homens, na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A igreja é o germen, é o princípio desse reino, e as suas chaves foram confiadas a Pedro. Jesus, vindo ao mundo, ele vai falar várias vezes do reino de Deus. E ele veio fundar na terra o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa aqui no mundo pela igreja e vai ter a sua plena realização no céu. E enquanto o reino de Deus acontece nesse mundo através da igreja, que continua a obra de Cristo, está confiado a Pedro. Foi a Pedro, ou seja, ao Papa, que Jesus entregou as chaves do seu reino, que é a igreja. Então, meus amados irmãos, nosso Senhor, ele vai estabelecer o seu reino, pregando a sua palavra, indicando o caminho da salvação, dando o exemplo de uma vida de virtude, curando os doentes, fazendo muitos milagres para confirmar o valor da sua pregação, acolhendo, perdoando os pecadores e sofredores. Tudo isso que ele fez, ele continua fazendo através da igreja que ele deixou para continuar a sua missão nesse mundo. E nós, quando entramos aqui na igreja, unidos a Cristo, participamos do seu reino até a plena consumação no céu. Nesse caminho da sua pregação, dos seus milagres, nosso Senhor, ele tinha anunciado que ele iria sofrer o sacrifício da cruz. E esse anúncio encheu de tristeza e decepção os apóstolos que não queriam aceitar isso. Como pode ele sofrer, morrer? Então, nesse caminho da sua pregação, Jesus quis também manifestar a sua divindade no mistério da transfiguração. Ele mostrou um pouco da sua glória divina para fortalecer a fé dos discípulos, mostrando que ele passaria pela humilhação, pela morte da cruz, ele morreria na cruz, mas depois ele entraria na glória da sua ressurreição, até chegar, não é, a glorificação plena no céu, na qual ele nos espera. Então, ou seja, toda a vida de Jesus é para nós um ensinamento. E quando ele completa a sua pregação, ele entra na cidade de Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, que sai pelas ruas, né, com ramos nas mãos, cantando as glórias de Jesus, que é o domingo de Ramos, que vamos começar a falar disso na próxima semana, que vai ser o mistério da redenção. Então, essa catequese de hoje nos mostra que se você quer ser um bom cristão, se você quer ser santo, você precisa contemplar, aprender e imitar a vida de Jesus. Quando Jesus fez a última ceia, depois que ele lavou o pé dos discípulos, ele falou uma frase muito interessante no Evangelho de São João, que é a seguinte: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós o mesmo. Então, é muito importante que nós, todo dia, tenhamos o hábito de pegar a nossa Bíblia e ler o Evangelho.
o Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas, de São João, ali está narrada a vida de Cristo. Pegar o nosso rosário, o nosso terço e rezar todos os dias, contemplando os mistérios que são o resumo da vida de Jesus, para contemplar, aprender, colocar em prática e assim sermos verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, portanto seguidores de nosso Senhor. Vamos ficar todos de pé para o hino de entrada da Santa Missa.